mas literalmente a Reuters... Esta discussão que vocês estão a ter é a discussão que se vai ter durante milhares de horas com milhões de pessoas que vão ter sempre a ver quem é a culpa. E a minha questão é esta. Alguma forma de fazer isto sem eu ver aqueles vídeos horríveis do YouTube e do X das pessoas a ficarem sem membros e a morrerem? Alguma forma... Eu só quero saber como é que se resolve. É só isso que eu quero saber. Mário, consegues ver alguma realidade onde nós conseguimos não acabar com a guerra e não tornar isto pior? É só isso que eu quero. Existe alguma forma de fazer isto? Existe, claro. Qual é a tua sucumbir, forma? Capitulas. Dizes, pronto, não tens outra forma sem sucumbir? Não tens outra forma? Não, podes capitular. Há várias formas de capitular. A Rússia definiu as suas exigências. Colocou nas negociações as suas exigências. Okay. Que era, nomeadamente, nunca poder ir aceder à NATO, ter de reduzir o seu exército. Está agora no ceasefire, não é tratado de paz. Estava aqui a faltar a tradução. É abdicar de 20% do seu território e, portanto, encolher. Já ficou sem a Crimeia em 2014. Exato. Agora ficava sem menos 20%. Mas isso é razoável ou não é razoável? E, portanto, isto abdica agora. Se a Rússia ganhar, o que tu estás a dizer à Rússia é, no fundo, estás a sinalizar que vale a pena que recebes, que tem payoff, que vale a pena, que compensa tu invadires um país, começares uma guerra, porque o país depois vai aparecer alguém... no que é que estás a dizer à Ucrânia. Depois vai aparecer alguém que vai dizer assim, a Ucrânia sabe muito bem o que é que quer. Olha, ainda hoje reuni com uma delegação ucraniana. A Ucrânia quer sobreviver. A Ucrânia quer sobreviver. Eles sabem bem o que é que eles querem. Não é essa a pergunta. Eu sei o que é que eles querem. Eu estou a dizer, mas a questão se for a conclusão, quando dizes Ucrânia, dizes ucranianos ou o que é essa abstração da Ucrânia? É o quê? O governo ucraniano? Como assim a abstração da Ucrânia? Não percebi. Ou seja, o governo, os ucranianos votaram num presidente. Esse presidente representa os ucranianos, certo? Esse presidente representa os ucranianos, mas já por exemplo, tu achas, por exemplo, que devia haver eleições para ver o que é que os ucranianos querem ou não? Neste momento, numa guerra, a que propósito? No Reino Unido também não houve, quando estavam em guerra, em França também não houve, a que propósito é que deveria haver? Eleições? Falsas. Em que momento houve? Então reparem lá. Eu gostava de ter eleições, fosse eu. Vocês não podem o Parlamento de forma unânime. Deixem-me só esclarecer aqui um ponto. A Rússia não tem eleições. Não tem eleições a sério, não é brincadeira, não é fachada, não tem eleições a sério há 20 anos. Eu não estou a defender a Rússia, eu não quero saber da Rússia. Antes de se pegar no argumento que a Ucrânia em guerra, que é normal não fazer eleições, é normal. Todos os países em guerra não realizam eleições pelos motivos óbvios, estão em lei marcial e, portanto, não podem estar ali naquele momento a realizar eleições. E, portanto, sobretudo porque parte do território está ocupado pelos russos. Como é que vocês iam conseguir consultar 20% do território, toda a região de Kursk, Donbass, que está invadida? Ele também foi obrigado pela guerra a impedir as pessoas de falar russo na zona de Donbass. Deixa-me só terminar. E, portanto, eu não percebo como é que se fala de agora o Zelensky deveria realizar eleições e ninguém questiona. Os mesmos que dizem isso não dizem, há mais de 20 anos que a Rússia é uma fachada que finge ter eleições e que não tem eleições. E que aquilo é uma ditadura. Eu não sou sincero, Mário. Mas duas coisas podem ser erradas ao mesmo tempo. Eu não sei se a democracia da Rússia, onde a maioria vota, se é uma fachada. Atenção. Miguel, olha, com todo respeito, isso parece-me o Bernardino Soares. Eles andam a envenenar. Parece-me o Bernardino Soares quando lhe perguntaram, eu não sei se foi o Bernardino ou se foi o ex-secretário-geral. Mas tens essa confiança? Lhe perguntaram se Pyongyang na Coreia do Norte era uma democracia ou não, e ele disse que desconfiava que poderia ser. Eu digo-te uma coisa, se fizesses votação na Coreia do Norte, eu garanto-te que o grande líder ganha sempre. Está bem, mas repara, isso é verdadeiramente uma democracia. Eu fui lá e eu vi como é que é a Coreia do Norte. Aquelas pessoas consideram o seu líder está tudo doutrinado, um Deus, com certeza. Um Deus. Ou seja, ele vai ganhar. E repara, e na Rússia pode ser muito parecido. E na Rússia pode ser muito parecido. Não é o caso. Não é o caso. O que é que acontece à oposição russa? É esse o meu argumento. O que é que acontece aos jornalistas que fazem críticas à oposição russa? Caem da janela. Presos ou mortos. São suicidados. Eu gosto de usar a expressão. São suicidados. Mas pensa assim, Mário. São suicidados. Mas porquê é que estás a dizer isso da Rússia e esqueces de dizer o mesmo da Ucrânia? É porque em 2021 o principal líder da oposição que ficou em segundo nas eleições foi proibido, o seu partido banido. A primeira coisa que ele fez quando a guerra começou foi ilegalizar e banir 11 partidos. Antes da guerra começar... 11 partidos que tinham ligações provadas, documentadas à Rússia. O Reino Unido fez a mesma coisa.
O Reino Unido Óbvio. fez a mesma coisa. O Reino Unido fez a mesma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, baniu um partido que tinha ligações documentadas, Mas claras quem é que à votou Alemanha. nesses partidos? Esses partidos foram lá parar Olha. por magia? Não foi a democracia que votou neles? Não, há muitos motivos Não? para tu conseguires ter partidos. Podes ter, e a Rússia Quer tem dizer, uma tu não rede de podes dizer que- intelligence. Repara, A Rússia tem uma rede de intelligence por todo o mundo, não é só pela Europa. tu tem não por podes todo dizer mundo, que o resultado que eleitoral do influencia Zelensky é legítimo, mas como depois desses influenciou a partidos não é. Roménia. Ambos têm manipulação. Eu acho que a questão Não é assim, comparável. Não é comparável. Mário, a mas Ucrânia repara, diz-me não uma é coisa. nenhum Se país tu achas que. Tu perfeito, achas quando, mas não é quando comparável à Rússia. Mário, diz-me uma coisa. Quando, por exemplo, a iniciativa liberal não tem mais que. Imagina que não tem mais que 10% nas próximas eleições em Portugal. Vamos imaginar. Tu achas que as eleições foram legítimas ou que não foram legítimas? Tu vais olhar para as eleições e vais dizer assim, sim, e olhando para a mentalidade do português, eu percebo que ainda tem uma veia muito socialista, ainda vai botar mais num PS e no PST. Vocês sabem que não vão ter 50%.